Boa noite, muito obrigado por estarem aqui a seguir-nos hoje em mais um direto. Quero relembrar que podem acompanhar o Pai, a Mãe e eu no Facebook. Temos um blog onde todas as semanas sai um artigo novo. Temos também, desde o último direto, que peço desculpa, mas vou aqui adicionar a Fátima, que nos vai acompanhar neste direto. Estava eu a dizer que desde o último direto que nós criámos um canal de YouTube, para onde irão todos os diretos que fizermos aqui. Boa noite, Fátima, muito obrigada por estar aqui presente connosco. Tínhamos pensado, aliás, o tema que nós foram as famílias que nos acompanham e acharam pertinente, então foi a parte do aborrecimento nas crianças, e realmente muito, muito importante porque é muito frequente hoje em dia. Mas antes de passarmos a esta temática, creio que seria importante nós falarmos um bocadinho sobre o que é a psicomotricidade e o que é que faz o psicomotricista, que trabalho é que desempenha nas famílias e principalmente com as crianças. Embora tenhamos já um artigo dirigido pela Fátima relativamente a esta temática, eu acho que seria interessante falarmos sobre isto agora. Então, Fátima, qual é o trabalho que faz com as famílias? Ok, eu não sei se me estão a ouvir bem, que a mim está a dar assim um pequenos soluços na ligação, não sei se me conseguem ouvir adequadamente. Sim, daqui pelo menos sim, está tudo bem, sim. Ok, pronto. Acho que vou começar por explicar muito rapidamente o que é psicomotricidade. Pode parecer assim uma palavra um bocado complexa, mas se nós a dividirmos a palavra em si, temos o psi, que está relacionado com a parte das emoções, porque vem do grego psique, que é a parte da alma. O co, da cognição. Mutri, de motricidade, e a fim da palavra idade reflete realmente que nós podemos intervir em todas as faixas etárias. Portanto, já temos aqui três dicas, que são as três grandes áreas que são trabalhadas em conjunto: a emoção, a cognição e a motricidade em todas as faixas etárias. O papel do psicometricista pode variar um bocadinho, tendo em conta o campo de atuação em que ele está. Pode estar num campo mais educativo, mais terapêutico, mais reabilitativo, preventivo, mas é de trabalhar e promover o desenvolvimento psicomotor da pessoa, da criança, do idoso, do jovem, do adulto em si. Portanto, acho que é assim fácil de entender. E podemos ir realmente desde uma intervenção, entre aspas, do dito normal, na promoção de competências, ou por exemplo, na parte dos gerontes, como é que eu ia te explicar? A prevenir a retrogênese, a prevenir aqui o que o envelhecimento faz, não é? Portanto, estamos a trabalhar aqui de forma um bocadinho mais preventiva, atenuando os efeitos do mesmo, ou então, em casos realmente de dificuldades que possam existir por parte das crianças, desde as perturbações do espectro do autismo, trissomias, determinadas síndromes e várias outras questões mais complexas e menos frequentes de se ouvir, também trabalhamos nesse sentido, realmente de promoção do desenvolvimento, de dotar a criança de estratégias que as façam realmente desenvolver-se, tendo em conta o seu desenvolvimento, o desenvolvimento daquela criança, daquela pessoa, daquele idoso. Acho que é mais fácil de perceber assim. Sim, parece-me um trabalho muito interessante e eu por acaso fiz há uns anos uma pós-graduação no ISPA e até tinha a ver com a psicomotricidade e foi assim, desta forma que tomei conhecimento digamos, deste cantinho, desta especialidade. E é uma pena, acho eu, que não hajam especialistas ou psicomotricistas em todas as equipas, porque eu acho que era muito importante o trabalho que fazem com as crianças. Mas pronto, acho que a mudança estará para breve, digo eu. Relativamente ao tema. Diga? Esperemos, sim, sim. Ah, sim. Relativamente ao tema de hoje, realmente o aborrecimento, como eu estava a dizer há pouco, é transversal. As crianças hoje em dia perdem muito a paciência, não se fixam em nada, e eu acho que em parte também um bocadinho devido a todos os estímulos que nós lhes oferecemos, não é? Os objetos, todas as atividades.
ficamos por aqui? É este realmente o principal causador do aborrecimento ou existem outros fatores que podem levar a isto? É assim, na minha opinião, o maioritário é este. Claro que pode haver aqui alguns fatores um bocadinho diferentes, algumas causas um bocadinho que vão um bocadinho além daquilo que é este fator principal, mas se nós formos pensar nesta questão, neste excesso de estímulo, nós conseguimos subdividir em outras categorias e é nessas categorias que se reflete realmente o aborrecimento. Então, se formos a pensar assim nessas três categorias, como eu lhes estou a chamar, podemos pensar no excesso de estímulos, mesmo de estímulos ou de objetos, brinquedos em excesso, por exemplo, ter acesso, ter tudo, por assim dizer. Portanto, nós temos crianças que não precisam de imaginar que o carro com um lápis à frente colado com fita cola é uma escavadora. Não, porque tem a escavadora. Crianças que não precisam de pegar numa calculadora velha que esteja em casa para fazer uma caixa registradora. Não que os brinquedos não sejam bons e não sejam realmente importantes, mas este excesso constante que há de um objeto para um fim é realmente aqui um dos causadores. Depois eu também assumo realmente o papel como causador, não é? Como dentro deste tópico, de muitas atividades. As atividades são boas e realmente pode ser um aliado dos pais para esta questão, mas as atividades em excesso, eu já ouvi miúdos que o seu tempo escolar, não é, de segunda a sexta-feira, é, por exemplo, das 8h30 até às 5 na escola, mas eles chegam a casa às 7 também e tiveram a fazer atividades. Todos os dias é demais, nós temos que deixar às crianças tempo para brincar, porque o brincar, não é? É tipo a base de tudo, é a base das aprendizagens, e então é realmente muito importante terem atenção a este aspecto, porque acabam por ficar muito regidas, têm o seu tempo completamente regido, e acredito que muitos pais tenham sofrido com esta questão do aborrecimento nesta fase da quarentena, por exemplo, porque as atividades estavam cansadas, porque era impossível sair de casa, e pode então, esta questão de eles não terem gerido até então o tempo, ser realmente um causador de aborrecimento para as famílias. E por fim, eu também considero que o abuso de telas, não é? O excesso de estímulos a nível das tecnologias, telemóvel, tablet, televisão, também causa aqui um bocadinho de aborrecimento e pode ser também uma das causas principais, porque eles estão habituados a carregar no botão e ter entretenimento, a abrir um computador, a abrir um tablet e ser um jogo que já estão pré-feitos, não é? Já estão pré-definidos, em que envolve pouca criação, em que envolve pouca estimulação, é aberto e já tenho aqui realmente aquilo que eu procurava e o meu entretenimento para aquele tempo. Portanto, para mim são estes os três principais aspectos. Depois, claro, temos aspectos mais naturais, por assim dizer, não é? Que todos nós adultos também temos momentos de aborrecimento e às vezes nós estar num dia não, qualquer coisa que os pares nos façam são causadores de aborrecimento e também é normal. Não é? E depois também temos os outros aborrecimentos que para mim são os mais preocupantes, que são aqueles aborrecimentos que não se está a descobrir o porquê. Mas isso também, se calhar, mais à frente vamos perceber um bocadinho. Mas o principal é realmente este excesso, pelo menos na minha perspectiva, na minha opinião. E dado estas causas, podemos falar de apenas um tipo de aborrecimento ou podemos categorizá-lo? Eu divido-os em dois grandes grupos, por assim dizer. Dois grandes grupos, não. Duas divisões em que uma delas realmente se vai subdividir. Um dos aborrecimentos principais, e que não o deve ser, é quando nós temos um aborrecimento, por exemplo, vamos chamar de dominante, um aborrecimento constante, um aborrecimento em que a criança constantemente está aborrecida. E eu não digo isto constantemente no sentido que todos os dias têm um momento de aborrecimento, porque quando elas são mais pequenas isto também é natural. Mas crianças que o aborrecimento é tanto que já nos deixa dúvidas se é aborrecimento ou se é desinteresse constante. Este tipo de aborrecimento, por assim dizer, que para mim está mais relacionado com aquela questão anterior de uma causa que devemos estar atentos, é realmente um aborrecimento que, na minha perspectiva, os pais devem estar atentos. Se após as estratégias, se após a intervenção dos pais isso continuar, na minha opinião, é um sinal de alerta. Quando isso realmente é persistente, falar com um técnico, com um psicólogo, que nada melhor, não é melhor que mais ninguém, mas é realmente aquele técnico
especializado para estas questões, porque podemos estar aqui a falar de outras questões que não de aborrecimento, por assim dizer. E depois temos os aborrecimentos comuns, os aborrecimentos momentâneos que são causados por diversos motivos, mas que são aqueles aborrecimentos que todos nós temos, em que para mim faz sentido perguntar, onde é que será que surge este aborrecimento? Vamos perguntar à criança, mas tu estás aborrecido porque não tens nada para fazer? Né? Porque a criança não tem nada, supostamente, que eles têm sempre muito para fazer e nós podemos ajudar com estratégias e formas deles aprenderem isso. Se é um aborrecimento porque não gosta do que está a fazer, porque já está cansado, por exemplo, nas atividades, isto é uma coisa que acaba por acontecer, crianças que têm muito interesse por futebol, mas que depois já não quero ir e começam a ter desculpas, estes aborrecimentos, e nós temos que realmente compreender um bocadinho porque podem as vontades mudar, e isto realmente já vai dar aqui algumas indicações sobre o aborrecimento e realmente que ele vai ser relevante em determinados momentos, não é? Uhum. Isso parece-me interessante e acabo por pensar em determinados casos que tenho assim à minha volta, tanto a nível clínico como depois pessoal, e também me transporta um bocadinho à minha infância e acho que esta conversa leva a que todas as pessoas que estão a assistir também pensem um bocadinho sobre isto, que é eu sei que os tempos eram outros, não tínhamos tantas coisas à nossa disposição, mas realmente o tempo de férias, quando eu era pequenita, acabava por ter tanto tempo livre que vinha ao aborrecimento. Ok, eu arranjava, e porque tinha e tenho uma irmã, acabávamos por arranjar sempre coisas para fazer ao fim de pouco tempo. E realmente vai ao encontro daquilo que a Fátima estava a dizer há pouco, que temos tudo, um objeto para cada coisa. As crianças acabam por limitar um bocadinho o uso da imaginação e da criatividade. E realmente os pediatras dizem muitas vezes, e os especialistas dizem muitas vezes, que o aborrecimento é útil nesse sentido, de puxar pela criatividade, puxar pela imaginação. Então, devemos ou não intervir e em que alturas é que os pais deverão intervir e como? O aborrecimento pode parecer clichê, porque estamos a falar aqui de formas de lidar com o aborrecimento, mas o aborrecimento é essencial. O aborrecimento, na minha perspectiva, tem a mesma importância de que ajudar a criança a lidar com a frustração e ajudar a criança a entender o significado do não, naquela fase muito complicada do não. Mas realmente o aborrecimento é mesmo muito importante. E porquê é que ele é importante? Então vamos perceber aqui os três principais grupos que fazem o aborrecimento ser relevante. Se vamos pensar até na questão que eu falei anteriormente, quando falávamos do aborrecimento mais momentâneo do dia-a-dia, fiz duas questões. Eu não tenho nada para fazer ou eu não gosto de continuar a fazer o que estou a fazer, eu não gosto do que estou a fazer. Só estas duas questões já vão dar duas indicações. Ou não tenho nada para fazer, quando a criança continuar aborrecida e mantiver esta questão, o que é que vai acontecer? Vamos ter aqui melhorias da criatividade e da imaginação, né? Porque a criança vai criar esta questão, como estavas a partilhar, de na infância nós realmente também criarmos e deles agora não fazerem tanto. Portanto, temos esta questão muito importante da criatividade e da imaginação, mas não são as únicas. Respondendo à outra questão, que é, eu não gosto do que estou a fazer. O que é que nós estamos a fazer aqui que é uma coisa tão boa? Estamos a dar à criança a capacidade de ela se autoconhecer, não é? Ela de perceber quais são os interesses. E esses interesses podem variar, é normal, não é? Como é que nós vemos isso? Pela televisão. Às vezes os miúdos só querem saber da Ladybug, depois já é Patrulha Pata, depois já é não sei quantos. Quando vamos a ver, eu já nem sei o que é que eles estão a gostar de ver no momento, não é? Mas isto é importante porque são formas, são estratégias deles também perceber aquilo com que se identificam, criar as personalidades deles, não é? Que ainda são muito moldáveis e têm muito a ver com a influência, mas realmente questões aqui bastante importantes. E não só outra questão, outra área que este aborrecimento vai favorecer e que realmente vai ter muito impacto é na questão da autonomia. Porque assim, quando uma criança está sentada no meio dos seus brinquedos, está a fazer uma atividade, estava a criar um jogo, aborreceu-se. Parou um bocadinho, olhou para os brinquedos, não gosto mais disto, pegou naquilo, trabalhou o autoconhecimento. Estava a brincar, voltou-se a aborrecer, voltou a criar outra atividade com os mesmos brinquedos, criatividade. E durante este tempo toda a criança esteve onde? A criança esteve sentada, esteve a brincar. E o pai? A fazer o que tinha a fazer. Então estamos a promover a autonomia. E isto aqui também é muito importante. Portanto, acho que realmente, além daquelas questões,
estas aqui realmente têm importância. Quanto a como e quando e de que forma podemos intervir. Primeiro, é realmente importante manter a informação de que este momento é importante e de perceber do porquê. Além disto tudo que nós criamos, o facto de nós estamos a fazer isto com os miúdos agora vai ter influências no futuro. Podem não parecer, pode o agora não parecer e não demonstrar que vai ter essas influências, mas efetivamente tem. Se nós pensarmos em jovens adultos e adultos que em criança não tiveram momentos de aborrecimento ou que foram mais reduzidos, nós estamos a criar adultos que depois terão dificuldades na resolução de problemas, porque lá está, eles não tinham que fazer outros jogos, inventar aqui outras coisas, e temos também questões de saber lidar com a frustração, que já se sabe da sua importância também. Quanto aos pais, nós temos que pensar, e na outra live com a Joana, não é, sobre a introdução de alimentos, houve lá um momento que eu achei muito relevante, que foi quando ela partilhou o momento da comida, da sopa, de sentarmos todos à mesa. Sim. Porque os modelos são muito importantes, portanto, pais que só dizem faz, cria, inventa, também não estão a dar aqui estratégias, não é? Portanto, o que é importante? É os pais, desde que as crianças são pequeninas, em que eles não estão com as olheiras todas grandes e cansados, que deve ser um cansaço realmente grande, mas desde pequenos, mostrar à criança que ela tem como fazer outras coisas, quer seja ler histórias, mas vamos ficar só por ler a história. Há outras coisas que podemos fazer com o livro. Por exemplo, eu tenho aqui um livro, tenho aqui o Pinóquio, toda a gente conhece a história do Pinóquio, mas o ler o livro é o fácil, é utilizar o objeto com um único fim. As crianças vão se aborrecer, mas nós podemos usar isto com outro intuito. Podemos pedir à criança para observar a imagem e dizer o que é que ela acha que vai acontecer na história. Claro que com histórias que são lidas a primeira vez, que a criança não conhece, tem outro impacto do que histórias que a criança já conhece, não é? Porque já tem influência daquilo que ouviu. Mas com uma questão tão simples de um livro, podemos estar aqui a trabalhar outras questões, dar estas estratégias, os pais inventarem histórias, cantar o exemplo, o próprio pai chegar amanhã de sábado ou de domingo, independentemente da rotina da família, o tempo que tiver para disponibilizar mais em família, criarem no sofá, por exemplo, com mantas, uma casinha e criar estes momentos que a criança vai estar habituada a eles durante o seu desenvolvimento nestes anos mais baixinhos, vai compreender, vai perceber e realmente está a dotá-la de estratégias, porque o ideal seria por volta dos 2, 3 anos, portanto ali nos 3 anos que a criança realmente já fique mais autónoma nas suas brincadeiras e que não necessite de intervenção dos pais. Mas claro que há momentos, a partir dessa idade, que os pais podem intervir e tudo depende também, vamos tentar perceber um bocadinho o que é o aborrecimento. O aborrecimento é quando ela está a brincar ali na sala com os brinquedos. Aí deixem-na aborrecer, mas se calhar no meio das nossas rotinas de dia a dia, ir para a escola, nós não queremos que os miúdos também vão logo de manhã amoados e que façam birra à entrada, portanto temos que aqui saber lidar um bocadinho e nem 8 nem 80, como se costuma dizer. Certo. Eu estava aqui a pensar, e porque a próxima questão, ou aquilo que eu iria sugerir que abordássemos seria, então e agora que vem o tempo frio, que vem a chuva, quer dar alguma sugestão? Lembrei-me que tenho por acaso uma colega e a irmã tem 3 filhos. E elas sempre optaram por todos os presentes, por exemplo, que dão no Natal, são feitos pelos miúdos. Quer sejam filmes, quer seja qualquer coisa no âmbito da manualidade, no fundo acabam por entreter as crianças, acabam por fomentar a criatividade e pôr ali em função de uma finalidade que é construir um presente de Natal, por exemplo, ali a sua imaginação, não é? E dão aso, por exemplo, eu lembro-me de ver um vídeo delas em que usaram uma música conhecida da altura e então os miúdos faziam uma coreografia e havia uma história por trás. Isto pode ser uma forma de contornar essa questão que estava a abordar, certo? Sim, sem dúvida. Aliás, uma das estratégias que aconselho pode ser a junção que vai ao encontro então desta questão, que é estratégias, né, podem os pais utilizar.
ter finalidades para um objetivo. Portanto, a criança pode haver o aniversário do avô, da avó, do tio, e pedir realmente à criança para fazer algo, para construir algo em casa com isso. Pode ser através de, por exemplo, molar plasticina, molar. Em casa podemos fazer com farinha. Quem esteve na quarentena teve que usar realmente a imaginação com os miúdos, não é? E podiam não ter plasticina. O Pinterest neste tempo foi aqui uma base de apoio aos pais muito grande, e podem realmente dar esta finalidade. Pode ser molar com plasticina, fazer uma pintura, pode-se utilizar alimentos para colorir, por exemplo, tecidos, imensas coisas, e realmente eles terem um intuito para um objetivo é muito importante, porque não é essencial, nós podemos nos divertir sem ter realmente um objetivo, mas isso é um bocadinho como quando nós pensamos enquanto adultos, a nível, por exemplo, das finanças, é muito mais fácil poupar com objetivos do que poupar sem objetivos. Por exemplo, aqui uma relação e eles é a mesma coisa, é mais fácil para eles ultrapassarem aqueles momentos quando têm um objetivo do que quando não têm. Mas também existem outras estratégias, se calhar, que os próprios pais podem utilizar. A lista de atividades. O que é isto? Basicamente, os pais reúnem algumas atividades que de momento são do interesse da criança, porque lá está, estes interesses variam bastante, e atividades que deem para tudo. Porque assim, a criança não se vai aborrecer só quando está em casa. Não é? Quantas vezes os pais de manhã estão a ir para a escola e os miúdos estão muito aborrecidos. Quantas vezes, por exemplo, os pais querem ir dar um passeio até ao fim de semana e a viagem é longa e os miúdos, oh pai, o que é que eu faço? Não tenho nada para fazer. Pronto, estas questões que acabam por aborrecer. Portanto, ter uma lista de atividades para determinados momentos é muito interessante. Eu posso partilhar até uma atividade para fazer nestes trajetos, ou duas, por assim dizer. Trajetos mais pequenos, que a criança conheça mais vezes, por exemplo, a deslocação para a escola, é interessante. Olha, hoje vais ser o meu copiloto, és tu que me vais dizer o caminho. Assim, só peço para não seguirem à risca o que a criança diz, porque às vezes a esquerda e a direita ainda não está definida e de manhã na rotina eu acho que os pais não têm mais meia hora para ir dar a volta à rotunda e não sei passar por onde, e para quem vive nas grandes cidades ainda é pior, porque nem sequer pode fazer uma inversão de sentido à marcha. Portanto, mas ajustar a criança a ser o copiloto, ok, nós hoje vamos virar à esquerda, vamos virar à direita, portanto temos aqui uma sugestão que pode parecer uma coisa banal, mas já está a criar aqui algum interesse por parte da criança, está a controlar aqui um possível aborrecimento que surgiria e está aqui a dotar a criança de imensas competências que podem ser realmente futuramente essenciais. Outra questão pode ser, por exemplo, nestas viagens maiores, e isto aqui é um segredo de família, é um jogo familiar, tanto que os meus pais faziam comigo quando era pequena, com a minha irmã, que é, nós, por exemplo, vamos à praia. Daqui da minha zona à praia são cerca de 40 minutos pela autoestrada, se não houver cá contratempos. Então, como é que nós íamos passar esse tempo? Porque era muito aborrecido, não é? Ainda por cima na autoestrada, que aquele barulho, contar os carros amarelos. Porque os carros amarelos? Porque naturalmente é um carro que não existe tanto, não é? Então conseguimos efetivamente estar a lutar uns contra os outros, a ver quem vai observar o primeiro carro amarelo. Mas como isso pode ser outras coisas. Há uma zona, já não me recordo, que eu passava, que tinha, por exemplo, muitos ninhos de cegonhas. Se na vossa zona for isso, pode ser, por exemplo, isso que vocês podem contar. Mas realmente é uma forma de... Vai ser um momento que vai ser promotor de aborrecimento, vamos arranjar uma estratégia para que ele não aconteça, para promover competências à criança, e estamos todos juntos a fazer um jogo. Acho que até Fighting Tiger até tinha uns cartõezinhos com um bingo de usar mesmo no carro, e por exemplo tinha que contar semáforos, contar árvores, portanto lá está, é uma variação disto e podemos utilizar. Outras estratégias que agora já são mais para o dia a dia, pode ser realmente, eu disse que era algo negativo, mas lá está, tudo tem a ver com a dosagem, que é as atividades, elas não são só negativas, elas são em negativo quando em excesso, porque as crianças têm que ter tempo para brincar. Não é saudável uma criança sair de casa às 8 da manhã e chegar a casa às 6h30, 7 da tarde, tendo estado em atividades, não é porque até a avó foi buscar e esteve na casa da avó mais um tempo, isso aí já é natural, já dá tempo para a criança depois se calhar na casa da avó, até teve a brincar, etc. Mas é realmente as atividades extra. O ter uma atividade, ter duas, tudo bem. E realmente pode auxiliar, e pode ser aquela questão que estávamos a falar, não é? Do objetivo.
podemos utilizar essa atividade ser uma atividade que a criança quer muito como um objetivo. Olha, tu amanhã sabes que tens aquela atividade, então o próprio comportamento vai sendo regrado por esse interesse que a criança tem. E é muito importante nós escutarmos o interesse da criança. No início deste ano eu pensei muito sobre esta questão por alguns comentários que foram feitos, que têm a ver, por exemplo, com a questão das AECs, que muitos pais estavam a ponderar, por causa desta situação também estamos a viver um bocadinho, mas estavam a ponderar e o que se dizia, o que me diziam, o que eu ouvi era: tenho que ver se me vai dar jeito com o meu horário. Assim, eu percebo, compreendo que os pais tenham horários e realmente os filhos tenham que estar em algum local, mas quando a criança vai para uma atividade que não gosta, que não quer estar lá, também não é muito bom. Então nós temos que pensar nisto mesmo nas atividades que escolhemos para eles, realmente dar atividades extra que eles gostem. Claro que, assim, há atividades que pode ser difícil. Temos aqui patinagem artística, não sei nem que aqui vão fazer essa atividade, temos que ajustar um bocadinho as expectativas também, mas pode ser realmente as atividades extra, teatro, música, futebol, karaté, estas atividades realmente podem ser bastante boas para os miúdos e para ser um elemento aqui que pode favorecer a redução do aborrecimento. E por fim, a última questão é quando este aborrecimento começa a passar a birra ou começa a passar uma alteração emocional, porque isto também acontece, não é? Que é o quê? Ouvirmos a criança. E quando eu digo ouvir, não é só ouvir, existe aqui uma série de questões que é ouvir as preocupações da criança, validar as emoções da criança, conversar, mas ao mesmo tempo tentar abstrair a criança disso. Porque destas questões todas, principalmente na minha opinião, o validar as emoções deles. Se nós formos a pensar, quando falamos do que nos custa, do que para nós foi causador de aborrecimento, foi causador de desconforto, nós queremos ser ouvidos. E por mais que o facto de a minha amiga A ou a minha amiga B me roubou o lápis amarelo não ser nada de importante para nós, para eles foi muito importante. Então realmente é tentar compreender. Eu até tenho aqui um exemplo, antes de uma sessão tive um miúdo que me chegou e estava assim muito agarrado à perna da mãe, tinha 3 anos e pouco, muito agarrado, e eu não entendia porque até gostava de vir para a intervenção e tudo mais. Eu vi que ele estava aborrecido, não sabia ainda com o quê. Ele foi falando só assim umas coisinhas, eu percebi que era com a escola e percebi que era com a educadora. Então o que eu fiz? Baixei logo primeiro, para estar ao nível do olhar dele, perguntei se tinha sido mesmo isso, e ele disse que sim. Eu disse: olha, então vamos fazer assim, vamos entrar para a sala, eu vou pegar numa folha branca e vou escrever tudo o que me vais dizer sobre o comportamento da professora e o que é que tu achaste que não foi adequado. Ele entrou para a sala, porque eu validei a emoção dele, eu não disse deixa para lá, vamos agora. Mas cheguei à sala, falei só um bocadinho deste assunto, deixei ele voltar a exprimir-se e tentei-o abstrair com as atividades que tinha planeadas. Isto também é bastante importante, porque realmente quando nós não damos atenção ou não damos a devida atenção, porque a atenção damos sempre, né? Mas quando não estamos a dar a devida atenção, pode realmente ser aqui um elemento que só vai promover o aborrecimento do miúdo e não tem essa necessidade, não é? Portanto, acho que estas são as principais estratégias. É isso que estava a falar agora das birras e de validar, realmente é muito importante, porque na verdade as birras surgem por uma dificuldade de expressão por parte das crianças, não é? Daquilo que sentem, das emoções. E acho que muitas vezes a falta de tempo, a correria do dia a dia acaba por limitar um bocadinho os pais para se sentarem e chegarem à criança nesse sentido. É tudo muito a correr, é o que eu acho e o que eu tenho percebido ao longo deste tempo. E por isso realmente queria agradecer o facto de ter relembrado esse aspecto tão importante, e acho que isso trava tudo, não é? E ajuda a dar um passo em frente para conseguir acalmar a criança e conseguirmos resolver a tal birra e o tal aborrecimento, sim, é verdade. Então, e agora, tempo de chuva, inverno, sugestão de atividades em casa, o que é que poderia deixar aqui para os pais? É assim, independentemente da idade, falando de idades mais baixas, porque nós sabemos que os interesses deles mudam muito, isto de um mês para o outro, uma criança com 10 anos, os seus interesses mudam realmente bastante, mas quando eles são assim mais novinhos, e os pais
também não podem deixar muito tempo, não é? Porque têm a rotina, têm que fazer, chegam a casa, é fazer o jantar, dar banho à criança, colocar na cama. Se for em idade já escolar, não é? Do primeiro ciclo, por exemplo, ainda tem que incluir tempo para fazer os trabalhos de casa. Realmente isto é uma rotina muito acelerada. Mas existem momentos da rotina dos pais, da criança, que ela pode estar presente, quer seja miúdos com 4, 5 anos, quer seja meninos com 6, 7. Nos momentos em que, por exemplo, estamos a cozinhar, a mãe está a cozinhar, o pai está a cozinhar, a criança pode ir para a cozinha, pode ajudar a preparar os alimentos, ver realmente o processo. Se não for ajudar a preparar os alimentos, por exemplo, mas temos em casa massa esparguete, temos em casa massa penne, temos em casa diferentes massas, podemos misturar algumas até com arroz, com feijão, pedir à criança para separar. Portanto, enquanto que nós estamos a fazer o jantar, ela está a trabalhar com algo que nós também estamos a mexer, por exemplo, no jantar. Portanto, temos aqui esta questão mais do modelo, por assim dizer, e está ali a separar. E no final, pronto, para não parecer que a criança, que às vezes alguns pequenos já dizem assim, mas porquê que eu estive a fazer isto, não é? Pronto, se nós estivemos a fazer massa esparguete, juntámos a massa esparguete que ele teve a usar. Se foi arrozo, e dizemos mesmo, olha, tiveste-me a ajudar a separar porque eu precisava deste para colocar aqui. Mas não é só isso, não é? A criança esteve a trabalhar e esteve a trabalhar competências importantes desde pequenino. Mas realmente está aqui neste momento, está envolvido nesta questão. Fazer os bolos, isto em idade do primeiro ciclo, principalmente do primeiro ao terceiro ano, em que as noções matemáticas estão aqui a crescer assim de forma mais exponencial, as dosagens pode ser muito importante. E a mãe só está a fazer o jantar ou a preparar alguma coisa assim, portanto, não está a ter que, digamos que, pôr aquilo de lado para ir fazer uma atividade com a criança. Não, estamos a levar a criança para ver dos pais. A hora do banho, por exemplo, pode ser muito interessante, pode ser a hora de inventar histórias, pode ser a hora da criança falar sobre o dia, pode ser a hora de brincar com algum tipo de brinquedo que até tenha na banheira, por exemplo. Portanto, são aqui formas de levar à rotina. Fora da rotina, ao fim de semana, tirar momentos para brincar, tirar momentos para fazer construções, fazer castelos, fazer cabos, cavernas, que os miúdos gostarem. Com um rolo de fita cola que é bastante barato, temos um corredor ou temos aqui duas portas, não é? Temos o ar, por assim dizer, da porta, podemos pôr bocadinhos de fita cola e pedir à criança para tentar passar como se fosse um espião, porque até deu num filme que passou 1 ou 2 dias atrás, e realmente tentar fazer esta conversão daquilo que nós vemos no mundo externo, daquilo que são os exemplos, trazer para dentro de casa e realmente deixar, quando a criança está a brincar no seu canto, quando é o momento da criança brincar, deixá-la estar a brincar. É normal ela aborrecer-se e às vezes pedir ajuda, é normal os pais também ajudarem um bocadinho, mas eu acho que deve ser no sentido que os pais devem dar à criança um mapa, nunca o tesouro. O pai deve ser aquele que encaminha a criança na descoberta da resolução. Podemos conversar, estar os dois sentados, mas descobrir em conjunto aquilo que a criança pode fazer. Porquê? Porque se nós soubermos o tesouro, não há processo. Não é? Estamos aqui a encurtar o que o aborrecimento vai poder trazer de importante, que já falamos da criatividade, da imaginação, da autonomia. Portanto, podemos estar lá também, mas não dar estas respostas, não dizer, olha, vai fazer isto, pelo menos nestes momentos em casa, porque realmente são os momentos mais oportunos para a criança se explorar ela própria. Quando estamos fora de casa, pronto, é diferente. Mas aqui, estes momentos são bastante importantes. Portanto, fazer bolos, brincar, 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 brincar. Brincar é muito importante. E, independentemente do sítio, podem brincar com almofadas, as almofadas podem estar espalhadas pela casa e nós só podemos pisar as almofadas. Tanta coisa com coisas de casa. Podemos pegar em rolos de papel higiênico e andar, olha, em rolos, não é? Estamos aqui, voltamos à história que desapareceram muitos rolos de papel higiênico, algumas famílias ainda devem ter em casa. Pegar no rolinho, não precisa ter o papel à volta, só mesmo o rolinho vazio. De quem diz papel higiênico, aqueles de papel da cozinha, vários, e tentar equilibrar. Com coisas de casa, não precisam de comprar material, não precisam de comprar mais jogos para os miúdos, estas pequenas coisas que realmente estão aqui a promover a autonomia. Um rolo de papel higiênico pode realmente ser aqui uma coisa do circo, podemos transformar coisas de casa, por exemplo, numas atividades ou num dia de brincadeira no circo, estamos em casa. Mas sim, brincar muito, acho que é o relevante, é ir lá para fora e sujar-se, não há problema em os miúdos se sujarem. Vêm para casa, tomam um banho quente, vestem o pijama, mas
promover estes momentos, porque é complicado, é difícil com as rotinas de dia a dia, mas no vosso dia de folga, no vosso fim de semana, consoante for a vossa família e como for mais prático, tirem tempo para brincar com os miúdos. Eu acho que isto é essencial nestes dias frios. E agora, enquanto estava a sugerir tudo isso que eu acho magnífico, lembrei-me, e o que é que fazem as famílias cujas crianças têm dificuldade em focar? Ou seja, saltam frequentemente de atividade e rapidamente perdem o interesse. Talvez qualquer coisa tenha acontecido para trás, mas como é que as famílias podem trabalhar essa questão? Acho que o primeiro passo é ver o local em que a criança está. Tal como nós procrastinamos, eles também. Nós, neste momento, como adultos, procrastinamos mais, não é? Mas eles perdem o foco. A atenção, a focagem da criança vai crescendo consoante elas se vão desenvolvendo. E, por exemplo, uma questão que não é muito amiga são as telas. Por várias questões já abordadas por outros colegas, por outros pediatras, sabemos realmente que as telas têm muita influência. Porque é o uso em excesso. Aliás, que elas em pequenas até nem sequer têm o tempo máximo, porque não devem estar em frente à televisão ou ao tablet as crianças pequeninas. Mas, portanto, isso começa desde pequenos. Neste momento, se a vossa criança já tem um bocadinho dessa dificuldade, o que nós podemos fazer? Tentar reduzir ao máximo objetos distratores. Se estamos na sala e eles estão a brincar na sala, desligar a televisão, deixá-los brincar com aquilo. Porque o que é que acontece muitas vezes, e eu já verifiquei isto, que é os miúdos estão a brincar e está a dar um som diferente na televisão e eles põem-se a olhar. Perderam o fio à meada, já não sabem o que é que estavam a fazer, perdem o interesse e estamos aqui nesta questão. Outra questão é perceber realmente se o que eles têm são coisas do interesse dele, porque elas às vezes estão a saltar de atividade para atividade, porque realmente aquilo que eles têm para brincar, independentemente de estarem a inventar ou de estarem a utilizar para um fim aquele material, não é do interesse da criança. Também perceber um bocadinho, porque o que acontece no início é que, tal como as roupas das crianças e a decoração do quarto, é aquilo que os pais gostam e não aquilo que a criança gosta. E realmente esta questão de perceber os interesses deles torna-se aqui relevante nesse sentido. Portanto, acho que assim, um ambiente o mais neutro possível, não é? É o mais indicado, porque realmente quando eles têm tudo, portanto, há miúdos que para brincar tiram tudo cá para fora. Não. Tiras um brinquedo e depois arrumas o brinquedo para dar esta questão de continuidade. Eu fui buscar, eu usei, eu brinquei, eu arrumo. E quando isto acontece, quando as crianças têm que fazer este processo, também estão aqui a interiorizar, mas eu ainda agora vim buscar isto. Enquanto que quando elas têm tudo espalhado e quer isto, quer aquilo, elas nem se percebem dessa necessidade, não é? Portanto, eu acho que é realmente não ter elementos distratores, os brinquedos estarem um bocadinho organizados e a criança brincar com um, dois brinquedos assim à sua beira e depois tentar organizar para dar esta consciência de que eu já vim aqui buscar tantas vezes e realmente evitar desde pequeno o uso de telas, por exemplo, a comer. Nem está a comer a sopa e está a ver, ela não está atento. É a mesma questão que depois vai refletir quando ele crescer. Acho que estas são assim aquelas questões e dicas mais fáceis de implementar. Então, em suma, para contrariar o aborrecimento da criança, na primeira fase, ou pelo menos até aos 3 anos, o envolvimento dos pais e, de certa forma, eles guiarem a criança neste mundo da brincadeira, não é? Para que cheguem aos 3 anos e tenham já alguma autonomia e consigam regular-se, validar sempre o sentimento ou a emoção da criança para que depois ela também consiga perceber o que está a acontecer e consiga regular-se, digamos assim, não é? E brincar muito, ou seja, proporcionar várias brincadeiras, tendo em conta sempre o interesse das crianças. Basicamente, é a súmula, certo? Sim, é isso. E o aborrecimento é importante. Deixem-nos, elas vão refilar, elas vão sentar no chão, bater com os braços e com as pernas, mas estão dentro de casa, ninguém vai bater à porta a apontar o que é que se passa, deixem-nas aborrecer. Às vezes são momentos um bocadinho causadores de stress por parte dos pais, não pode ser, o meu filho está, mas não, é normal, eles depois isso passa. Agora, claro que também há momentos e momentos, lá está, usar aqui também o bom senso.
mas realmente eles aborrecerem-se é muito importante. E os pais não perderem a calma, basicamente é isso. Fátima, muito obrigada pela sua presença. Queria agradecer também a todos aqueles que nos acompanharam nesta conversa. Referir, antes de terminarmos, que dia 30 teremos um novo direto com a doutora Maria de Jesus, que é psicóloga, e por estes dias voltaremos a fazer a votação do tema daquilo que querem ver discutido. Mais uma vez, muito obrigada a todos e, Fátima, espero poder contar consigo num outro direto sobre um outro tema qualquer. Está bem? Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite.